Olá, tudo bem com vocês? Inicialmente eu gostaria de desejar um feliz ano novo para todo mundo, que 2026 seja melhor do que foi 2025. Eu sei que eu ando um pouco sumida, que faz algum tempo que eu não gravo vídeo por conta da correria do dia a dia. Eu espero que 2026 eu consiga gravar um pouco mais de vídeos para postar para vocês. Mas hoje eu trouxe um assunto para vocês que é sobre. Até eu acabei compartilhando no final do ano passado. Quem viu o post que eu compartilhei falando sobre o momento certo, a hora e o lugar certo. Quando a gente recebe qualquer negativa, a gente acaba às vezes ficando chateado, mas nem sempre aquele é o momento certo e aquele é o lugar certo. Eu me lembro de uma vez eu ter comentado com uma amiga, falei, nossa, parece que tudo tá contra mim. E ela falou assim, você já pensou que pode ser que não é o lugar certo para você? E daí depois eu parei para pensar, que daí tudo meio que se alinha, porque eu cheguei até a falar para uma outra amiga minha, falei assim, eu estou optando por tal coisa, porque isso não deu certo, então vou tentar seguir essa linha. E ela falou assim, nossa, você tem uma capacidade de se reinventar. Eu falei assim, eu sempre fiz isso, desde sempre, desde que eu me conheço por gente. Muitas vezes a gente acaba ficando triste, assim, eu não passei no meu mestrado. Quando eu fui aprovada no mestrado, foi a terceira tentativa que eu estava tendo. Eu escolhi as faculdades que eu queria. Eu não queria fazer mestrado no estado do Paraná, eu queria fazer em outro estado, porém eu queria que não fosse muito longe da minha casa também, porque eu sou do Paraná, da casa da minha mãe. Então, o que eu escolhi? Qual estado que eu acabei escolhendo? O estado de São Paulo, que eu achei que seria melhor, assim, para me desenvolver, para conhecer outras pessoas também, porque eu sempre gostei de conhecer novas pessoas e conhecer outros professores, e acabei optando. Eu, como sempre uma pessoa que conhecedora dos editais, eu gosto de ler o edital do início ao fim. Claro que a gente não é perfeito na vida, tá, gente? Eu também já errei várias vezes. E um dos erros que eu tive enquanto eu prestava o meu mestrado foi não ter visto também quem eram os professores. O corpo docente que fazia parte do programa de prótese e não ver a linha de pesquisa daqueles professores, para ver se encaixava com o que eu buscava. E uma vez eu resolvi não comentar com nenhum professor que eu estava tentando mestrado, então os professores nem sabiam que eu estava almejando uma vaga para mestrado. Eu fui prestar numa faculdade e eu acabei não vendo. Eu via a referência básica, a complementar, li o edital inteiro, mas não vi os professores. Só que assim, tinha professor do programa que pediu para orientar apenas aluno do doutorado. Porque assim, conforme os alunos vão defendendo, eles vão falando, eu preciso de tantos alunos do doutorado, tantos alunos. Então não era todos os professores que iam pegar alunos de mestrado. E também não eram todos os professores que iam pegar alunos de doutorado. Dependia de quem defendia para poder pegar mais alunos. E novos professores também que iam compor naquele programa. E eu não vi. E num dos lugares que eu prestei a prova do mestrado, na primeira página da prova, apareceu o nome de todos os professores que faziam parte do programa, sem diferenciar quem era do mestrado, quem ia ser do doutorado, quem ia orientar os dois, e pedia para você enumerar a sua ordem de preferência. Como não vi quem fazia parte do programa, eu sabia muito pouco também dos professores. Eu acabei enumerando, assim, mais ou menos
das forças ocultas que almejavam sobre mim. Acabei não passando tudo. Depois eu fui conversar com um docente que tinha feito mestrado, doutorado nesta faculdade. Uma dica também muito legal para vocês é vocês perguntarem para os professores de vocês, porque sempre tem algum professor que fez mestrado, doutorado naquela instituição que conhece o corpo docente. Então essa é uma dica que eu posso dar para vocês. Eu fui conversar com esse professor, eu falei assim, eu prestei mestrado na faculdade X, eu acho que não vou passar, mas assim, tinha o professor fulano, a professora tava lá, uma lista, só que eu não conhecia ninguém. E acabei que não passando, porque assim, é um conjunto. Claro que não é o fato de eu não conhecer que foi determinante para eu não passar. Era um conjunto de tudo, tá? Que é prova, tinha prova de inglês também. Então, assim, era tudo um conjunto, é um grupo. Então, assim, é um fator que faz você não passar. Quando eu passei na terceira faculdade, que eu prestei o mestrado. Só que eu também tinha plano B, C, D e E. Claro que todos os meus planos não eram garantia que eu ia conseguir algum deles. Porque eu estava no último ano, tinha provas finais, tinha TCC, tinha outras coisas também. Então, assim, não era garantia. Então, eu estava meio que perdida. Mas, graças a Deus, eu acabei passando. Eu sabia que o meu currículo era razoável para competir. Eu tinha até que um bom currículo. Então, assim, vocês que estão na graduação, procure também incrementar o seu currículo. Eu sei que nem todo mundo vai partir para o mestrado, para a residência, mas a gente não sabe, porque às vezes você chega no 5º ano e você fala, eu quero fazer mestrado. Só que você, às vezes, não tem currículo suficiente para competir com outros alunos que são tão bons também com você. Porque o que vai diferenciar um do outro é isso, tá, gente? Os pormenores. Claro que muitas vezes aquele pode ser também não o momento certo. Se você, caso chegar no último ano, preste e não passe. Pode ser, não é o lugar certo. Eu já conheço pessoas que prestaram mestrado quando estava finalizando a graduação, mas não passou e tentou no outro ano, no ano seguinte, e acabou passando. Então, você pode conseguir passar no próximo. Você sempre vai, quando você presta a prova do mestrado, doutorado, você vai ter, assim, você vai ver as notas, você vai ver onde mais ou menos você errou, o que você precisa melhorar. Muitas vezes, claro, você pode ser aquela pessoa que tenha sorte, mas nem sempre isso acontece. Então, que vai sorrir para você. Mas é para você não desistir. E a dica que eu já dei para vocês anteriormente em outros vídeos, que é sempre ver o edital e a ficha de inscrição, que às vezes eles mandam, dependendo do concurso. Teve uma vez, que eu até compartilhei uma vez com vocês, que eu tava no edital, na verdade, tava no edital também, mas acabou meio que passando despercebido, que eu tava mais preocupada, eu tava prestando concurso para professor numa universidade, e eu não li que pedia uma caneta transparente da cor preta. Eu tinha apenas azul. Eu até tinha preta, mas não era transparente. Eu fui ver isso na minha ficha de inscrição 8h30 da noite do sábado. A prova era num domingo. E o que eu fiz na hora? Eu fui procurar. Eu tinha acabado, na verdade, de voltar da janta. Eu resolvi olhar a ficha de inscrição para conferir se estava tudo ok.
E eu vi que estava faltando. Eu tive que ir ao shopping voltei ao shopping para comprar a caneta preta. Por quê? Por mais assim que a gente não pode contar com a sorte. Em nenhum momento assim falar, eles vão deixar você usar a caneta azul. Não conte com esse tipo de sorte. Ou cheguei atrasada porque meu ônibus atrasou na prova. Não contem com essa que eles vão deixar você entrar para fazer a prova. Porque é uma competição. Muitas vezes, seu erro pode ser o meu sucesso. Entendeu? Até uma vez, eu até comentei, eu falei assim, eu vou fazer um bate-volta. Vou vir fazer a prova e volto. Porque eu viajo muito, quem me conhece sabe que eu viajo bastante. E ultimamente eu tô meio sem muita paciência de ficar em hotel. Então eu falo, vou fazer um bate-volta. Daí teve até uma pessoa que falou assim, mas e se acontecer alguma coisa no meio da estrada? Eu falei assim, se acontecer hoje eu falo assim, se acontecer alguma coisa é porque não é pra ser. Então assim, pode acontecer com qualquer um, até no dia da prova mesmo, tá? Então assim, às vezes você pode ter dor de barriga, você não conseguir ir fazer a prova, você pode passar mal. Então, pode acontecer até no dia da prova. Então eu sempre falo, não é pra ser. Eu optei por fazer dessa forma. E e assim, a gente não pode, em resumo, contar, assim, por exemplo. Pode ser que alguém tenha bom coração e tenha uma caneta a mais e te empreste. Pode acontecer. Mas você não pode garantir esse tipo de coisa. Eu acho que isso acaba até desestabilizando você mesmo, enquanto candidato, porque você vai contar com a sorte de que alguém, por mais que você conheça a pessoa que vai prestar, a pessoa é seu concorrente. Então, eu, por exemplo, se eu tiver, eu empresto. Eu emprestaria. Mas é um concurso. Então, não contem com esse tipo de sorte. É melhor que você tenha, e de preferência a mais, não só uma caneta, porque a caneta pode falhar. Então, assim, normalmente eu já levei, muitas vezes eu levo umas 3 canetas e faço minha prova de forma bem tranquila. E levo também comida, etc.